pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Este é mais um episódio do Cardomicast. Nós estamos dando continuidade a uma análise de Gênesis, especificamente Gênesis 2. Neste contexto, nós temos a perspectiva de Moisés, que nos traz um cenário para um evento que vai se concretizar no capítulo 3, né, um evento tremendo, um evento terrível, que é a queda do homem. Moisés ele volta na história para trazer uma perspectiva um pouco mais detalhada acerca da criação do homem, que ocorre no sexto dia, e nós podemos dividir Gênesis 2 em algumas partes. A primeira delas, você vê Deus criando o homem, então você tem uma análise mais detalhada da criação do homem. Você tem a criação do Jardim do Éden, que passa a ser o local de habitação do homem, então você tem ali esses relatos no versículo 8 a 14. Você tem a ordenança que Deus, você vê a ordenança que Deus dá em relação ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estende do versículo 15 ao versículo 17. Nós temos uma perspectiva da criação da mulher. Então nós cremos que nós temos muito a aprender com a análise de Gênesis 2. O meu papel aqui, vale lembrar, é mediar um bate-papo, e o Lucas está nessa comigo. E aí, Lucas, fala um pouco com a gente aí, como é que você tá? Opa, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui mais um dia para falar sobre a palavra de Deus, que é algo tão importante para nós, né? E vamos falar hoje sobre a criação do homem, da mulher, o que vai nos ensinar muito sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, qual é a importância do casamento. São coisas realmente fundamentais para a nossa vida. Amém, amém. Como é de costume, nós vamos iniciar esse podcast com uma oração, pedindo para que o Senhor verdadeiramente faça com que nós possamos enxergar aquilo que está além da letra, aquilo que realmente apenas com uma operação do Espírito Santo nós seremos capazes de compreender e aplicar nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós suplicamos ao Senhor, ó Deus, por uma bênção neste momento, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, os nossos erros, nossas falhas, ó Deus, e pedimos especialmente por este momento, que o Senhor possa, ó Deus, iluminar as nossas mentes, nossos olhos, para que possamos enxergar, ó Pai, aquilo que está em oculto, ó Pai, na Tua Palavra, nos conceda toda a revelação, assim como o Teu servo falou, ó Pai, que possamos enxergar além da letra, nos ajuda aqui neste momento, seja conosco, abra as nossas mentes, abra os nossos corações para aprender um pouquinho mais do Senhor, para aprender um pouquinho mais da Tua Palavra. Nos ajuda neste momento, fica conosco, se faça presente e que este podcast possa ajudar muitas outras vidas. Pedimos assim por Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que essa narrativa, essa história descrita em Gênesis 2, não é uma nova história sobre uma nova criação de Deus, não. É como se Moisés, que está escrevendo o texto aqui, recuasse, voltasse para o dia 6, o sexto dia da criação, e contasse com mais detalhes a criação do homem e da mulher. Porque no Gênesis 1, nós vemos um panorama geral sobre a criação de Deus. Do primeiro dia até o sexto dia, e no sétimo ele descansa. Mas em Gênesis 2, nós vemos aqui uma descrição maior da criação do ser humano no sexto dia. Então, é como se Moisés quisesse agora afunilar a história da criação para contar a história do homem. É como se ele trouxesse isso como parte mais importante, mais chamativa, o foco de fato da narrativa. E Moisés faz isso no livro de Gênesis o tempo todo. Ele sempre tem um foco narrativo. Ele sempre escolhe pessoas às quais ele vai contar a história, porque existe um interesse ali, um interesse divino até, um interesse teológico, um interesse de construção de identidade do povo de Deus. Por exemplo, tem aquela pergunta, mas quem é a mulher de Caim? Não importa para a narrativa, não importa. Moisés está escolhendo pessoas específicas para contar algo de Deus, como Deus, por exemplo, construiu um povo, né, para si, desde Adão até o Messias, que é Cristo. É isso. O meu comentário é, na verdade, até um complemento do que o Lucas falou sobre Deus ser detalhista, porque essa passagem estar sendo citada aqui mostra como Deus ele queria que a criação do homem ela tivesse ênfase. Gênesis 2 mostra como a criação do homem, em particular, é importante. A terra, as plantas, as árvores não são tão citadas, mas o homem, ele tem muita ênfase. Então, eu acho importante mostrar como Deus é detalhista e se importa com a criação do homem.
Legal, quando a gente olha, por exemplo, os versículos 5 e 6, Moisés ele traz uma perspectiva da terra, especificamente quando ele cria um homem no sexto dia. E eu acho interessante no versículo 5 e 6 que há um maior detalhamento realmente quando o texto cita a vegetação. Nós percebemos que a vegetação ela já havia sido criada no terceiro dia. Nós estamos revendo agora o sexto dia com maiores detalhes. E o que Moisés ele nos diz aqui agora é que aquela vegetação que já havia sido criada, ela ainda não tinha germinado. Então os motivos seriam por quê? Porque ainda não havia chovido e não havia ainda quem cultivasse a terra. E aqui eu acho interessante o ponto trazido pelo Lucas e pela Talita. Nós vemos que o homem ele já é citado em seguida e existe todo esse contexto de propósito. Há um sentido para a criação do homem, há um objetivo. Deus, ele formou o homem, né? Ele manuseou o barro para formar o homem. Aqui no capítulo 2 a gente vê isso. Deus, ele tem essa capacidade de formar, de fazer, de criar, e ela não é limitada como a nossa. Nós temos essa capacidade, né? Nós fomos feitos à imagem e semelhança. Nós temos essa capacidade de pegar nossas mãos e de criar peças de artesanato, de criar poemas, de criar diversas coisas. Mais para frente, a Bíblia fala sobre os olhos do Senhor percorrer toda a terra. Ou seja, ele tem essa capacidade de ver que a gente tem. A nossa capacidade de ver é limitada, né? Como tudo que a gente tem é tão limitado e Deus tem tudo isso que a gente tem de uma forma ilimitada. E Moisés começa a descrever isso aqui, né? Nesse capítulo 2 de Gênesis. É exatamente isso mesmo. Sempre que eu lia essa passagem, eu sempre me perguntava sobre isso. Eu não entendia. Eu ficava me perguntando, mas será que é uma nova criação? Ou a Bíblia se repetiu aqui nessa parte? Ou o capítulo 2 se contradiz com o primeiro? Eu ficava me fazendo essas perguntas. Mas depois de pesquisar, eu encontrei exatamente isso que vocês falaram, né? Que exatamente é uma riqueza de detalhes, o capítulo 2 em relação ao capítulo 1. É como se Moisés ele quisesse trazer mais detalhes a respeito da criação, né? E como já foi dito aí também, a gente pode observar isso por diversas vezes na palavra de Deus. Quando a gente vai lendo, especialmente lá no livro de Reis, a gente observa que muitas vezes, depois de passado um capítulo, geralmente quando tem ali os primeiros versículos do próximo capítulo, a gente observa que muitas vezes o autor ali, ele repete, né, aquilo que aconteceu no capítulo anterior, para dar uma ênfase maior, para dar realmente uma ênfase maior naquilo que já tinha sido dito, né? Então é interessante observar esse ponto. A Bíblia tem flashbacks. E isso a gente confirma também, né? Porque em Gênesis 2:4, quando ele diz: essas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra. Na NVI ele fala também, né? No tempo em que foram criados. É até na versão de Geneva, né? Quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra. Então, a própria palavra traz esse lembrete. É como se Moisés agora quisesse mostrar que, assim como Deus detalhou a obra terrena, o mar, os seres e o verde, o Senhor também detalha a vida do homem. E muito interessante o que o Marcelo falou, né? Sobre a planta do campo, que ainda não estava na terra, porque o campo não brotava, porque não tinha homem para lavrar, né? Então, a obra que o Senhor fez só se completa com a criação do homem. E a gente vê nisso a misericórdia do Senhor de colocar para o homem tudo isso que ele criou e de nos colocar para ele também em servidão. Aproveitando o comentário do Eric, eu queria também comentar que esse texto mostra como Deus trabalha com processos. O Eric mostrou aí que a obra não estava completa, né? Enquanto Deus não tinha feito o ser humano. E eu acho interessante como Deus criou tudo com funcionalidade, e tudo tem uma lógica, uma mecânica. E eu acredito que espiritualmente Deus também trabalha assim. É claro que Deus tem poder para fazer milagres e operar coisas de maneira instantânea. Mas eu acredito que na maioria das vezes nós vemos um Deus que trabalha com processos. Um Deus que cria primeiro a erva, cria ali um sistema de irrigação, mas só depois ele deixa brotar, porque teria um homem para lavrar. Então, eu acredito que na nossa vida é assim. Muitas das vezes Deus vai nos dar situações, vai colocar pessoas, vai fazer com que a gente passe por coisas que nós só com o tempo iremos entender e iremos ter a capacidade de lidar com aquilo.
Então, eu acredito que é interessante ver como Deus trabalha com processos. É verdade. Outra coisa também interessante também é que não havia nenhuma planta do campo, né? Porque nenhuma erva havia brotado, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e porque não tinha ninguém para lavrar a terra, né? E uma neblina ela subia da terra. As plantas elas já tinham sido criadas, né? Já havia vegetação, mas Deus não tinha mandado nem a chuva nem feito ninguém para cultivar. E aí foi nesse contexto que surgiu o homem, né? Como o reverendo Augusto Nicodemos ele diz, o homem já foi criado com uma missão, com um propósito. E a gente pode trazer isso para uma aplicação para o nosso dia a dia, quando a gente percebe que não é só orando, pedindo a Deus para ganhar dinheiro fácil, ganhar na mega da virada, que nós vamos, né, estar no centro da vontade dele, porque é quando a gente entende que desde o início ele tem nos direcionado ao trabalho, né? Desde a criação de Adão, Deus nos direcionou a trabalhar. Tudo o que nós desejamos colher como fruto deve ser precedido pelo trabalho, porque às vezes a gente quer ter um ministério abençoado, mas nós não lemos a Bíblia, a gente não ora, a gente não busca intimidade com Deus, a gente quer ter mais dinheiro, mas a gente não quer trabalhar, não quer aprender, a gente quer ter uma família, mas nós não somos, né, nem homem, nem mulher de família com a nossa primeira família, né, com os nossos pais. E eu estava lendo o livro O Peregrino hoje, do John Bunyan, e ele fala, né, numa parte que me lembrou o nosso estudo que a gente ia fazer hoje à noite, que no final das contas nós seremos cobrados pelos nossos frutos, não pelo que nós dissemos ou pelo que nós aprendemos. Então, assim, não adianta a gente querer o fruto e não querer lavrar a terra, né? Deus poderia ter dado os frutos para Adão, mas desde o início ele mostrou que ele queria que o homem trabalhasse. Glória a Deus. Rapaz, Boa mesmo, hein? O vai ter com a trabalho formiga dignifica o preguiçosa. homem. Vocês tudo querem ganhar na mega da virada, né? Deixa eu ver nos comentários aqui, ó. Eu acho interessante, Marcelo, a formação do homem a formação descrita nesse texto. Ela mostra que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, e então o homem se tornou uma alma vivente, um ser vivo. E eu acho interessante essa descrição porque existem aí duas teorias famosas que falam sobre a constituição do ser humano, do que o ser humano é feito. E uma teoria diz que o ser humano é 3 em 1, e outra teoria diz que o ser humano é 2 em 1. Eu acredito que a maioria dos cristãos, pelo menos a maioria que eu conheço, Subirá, por exemplo, acredita que o ser humano é 3 em 1. Terra Hayashi, por exemplo. Acredita-se que o ser humano é corpo, espírito e alma. E essa divisão tricotômica, como eles dizem, né? 3 em 1, fala muito sobre quem nós somos, como se constitui a nossa essência, nosso ser mesmo como todo. É interessante até para nossa vida prática, porque se nós percebermos e aprendermos que nós somos 3 em 1, assim como Deus é 3 em 1, uma trindade, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança dele, logo eu acredito que nossa constituição também é parecida com a dele. Ele é Jesus que se fez carne, ele é o Espírito Santo, e ele é o Deus Criador, assim como nós somos carne, espírito e também alma. Quando nós entendemos isso, nós começamos a aprender a lidar melhor com a vida. Por exemplo, nós temos que entender que existem coisas que são espirituais, ou de causas espirituais, outras são de causas emocionais, almáticas, e tem outras coisas que são de causas materiais, corporais, orgânicas. Por exemplo, depressão. Depressão pode ser algo físico, como, por exemplo, você não dorme direito, você não toma sol, você não tem algumas vitaminas, e aí você altera a produção hormonal e começa a ter problema de depressão. Mas também pode ser um problema da alma, a depressão. Você pode ter passado por um grande problema, uma grande frustração, como, por exemplo, uma perda de um ente querido, ou uma demissão no trabalho, e aquilo vai afetar a sua alma. Então, a sua depressão é de causa psicológica, almática. Ou a sua depressão também pode ser algo espiritual. Pode ser um ataque do maligno. Pode ser que você esteja bem fisicamente, pode ser que você esteja bem psicologicamente, mas ainda assim o inimigo tenta colocar em você medo, tenta colocar em você sentimento de solidão, de angústia, de tristeza, e aquilo desenvolve em você uma depressão espiritual. Eu acredito que o ser humano é sempre integral, sempre, sempre. Sempre vai ser um pouco espiritual, um pouco almático e um pouco corporal.
Então, acredito que a gente tem que ter sabedoria para lidar com isso. Então, entendendo a constituição do ser humano como algo que veio do pó da terra, ou seja, é matéria, algo que veio do fôlego de vida de Deus, ou seja, é espírito, é algo divino, e também é algo que se tornou alma vivente, ou seja, é psicológico, tem uma identidade, tem sentimentos, tem pensamentos, tem vontades. Quando nós entendemos essa constituição do ser humano, eu acredito que a vida prática também fica cada vez mais fácil. Eu achei legal o teu comentário, ô Lucas. Eu não sei se foi talvez essa a percepção que você quis trazer, talvez da fraqueza que existe no ser humano e ao mesmo tempo essa grandeza que nós temos, que essa partícula que nós recebemos de Deus, né, que Adão recebe ali de Deus. E quando você pensa na criação do homem, né, a forma com que Moisés ele retrata, nos remete àquela figura, como a Maria diz, né, de Deus literalmente criando um molde de barro do ser humano e soprando suas narinas. E é incrível como Deus ele usa o material mais simples possível. Eu não sei se é especificamente no relato das terras que compunham ali o Jardim do Éden ou se era fora. Mas você vê relatos de que existiam riquezas na terra, eram pedras, eram materiais preciosos, e mesmo assim Deus ele nos molda daquele material mais insignificante, nós podemos dizer assim, né, simples, desprezível, é o barro, né, é a terra, e isso demonstra isso nos põe no nosso lugar devido, né, de criatura, diante do Deus Criador. Muito bom, Marcelo. Eu lembrei de uma fala do Thiago Arraes no show dele. Ele falou assim, falando sobre a humanidade, né, o que é ser humano, e ele diz assim, nós somos criados do pó da terra. Você sabe o que quer dizer pó no hebraico? Aí todo mundo com aquela cara de dúvida. Ele quer dizer pó mesmo. Tipo assim, você não é nada, você não vale nada, você de fato é frágil. Lide com isso, sabe? Mas, complementando, né, até o que vocês falaram, é muito interessante porque como Deus fecha a criação, ele já coloca aqui na vida do homem um objetivo, né? Então, o homem tem uma razão de ser, uma razão de existir, e isso não está totalmente expresso naquilo que nós vemos hoje, né? Mas na essência do Senhor, naquilo que ele trouxe da eternidade para nós, né? E existem aí muitas teorias e correntes filosóficas que dizem que a vida do homem não possui um sentido, né? É uma vida vazia e é uma vida sem destino. Mas a gente vê que pela palavra de Deus, não. O destino do homem, o começo é no pó, mas o destino do homem é uma eternidade e é um projeto muito bem desenhado e orquestrado por um Deus que é misericordioso e é benigno com as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só pegando um gancho aí, dar uma contribuição também a respeito dessa expressão, né, que nós somos, como foi criado do pó da terra. Como o Marcelo disse, né, havia muitas coisas preciosas ali na criação e Deus poderia usar muitas coisas boas ali para formar o homem, mas ele usou justamente o pó da terra, algo insignificativo, né, sem significância nenhuma, justamente para mostrar para nós que nós não somos nada, né? Sem o Senhor nós não somos nada. Antes dele nos criar, nós não éramos nada. E Deus mostra para nós, né, que nós não temos assim nenhum motivo de nos orgulhar de nada, né? Nem do que nós somos, nem do que nós temos, nem daquilo que muitas vezes a gente vai se tornar, ou muitas vezes daquilo que a gente se tornou, não é verdade? Seja um orgulho denominacional, um orgulho de bens materiais, ou muitas vezes um orgulho próprio, né? Então, Deus justamente está mostrando para nós quem nós somos. E há um versículo muito interessante lá em Provérbios 18, versículo 12. Diz assim, falando sobre o orgulho. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, antes do homem se desviar, antes do homem cair, ele se envaidece. Mas a humildade, ela vem antes da honra. E há um versículo também em Mateus capítulo 5, versículo 5, que fala sobre aquilo que é o oposto da soberba, né? Que é a humildade. Como o nosso amigo Eric falou, nós temos uma
uma esperança vindoura, né? Diz assim o versículo: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança, né? Então, que a cada dia a gente possa lembrar disso, né? De onde nós viemos, de que nós não precisamos, não devemos nos orgulhar de nada, né? Mas sim a cada dia sermos cada vez mais humildes, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tá no manto.